Mais de 2.500 anos se passaram desde que o Buda viveu e difundiu seus ensinamentos na Índia. Nós, budistas, nos lembramos do Buda como um grande mestre, que mostrou o caminho que conduz à paz e à felicidade supremas a todos os seres sencientes. Seus ensinamentos são revigorantes e relevantes até hoje, porque ele pediu que as pessoas ouvissem, refletissem e examinassem criticamente aquilo que ele tinha a dizer no contexto de suas próprias vidas. É uma verdade fundamental o fato de que, qualquer que seja o nosso status social, formação pessoal, idade ou gênero, todos nós desejamos a felicidade e não gostamos do sofrimento. No entanto, volta e meia, todos nós costumamos experimentar o sofrimento e nos deixamos levar por emoções perturbadoras. Como todas as religiões, o budismo lida com problemas humanos básicos, mas o que distingue o modo budista de pensar é o emprego da inteligência humana diante de emoções perturbadoras. Além disso, a visão budista da interdependência e o conselho para não prejudicar ninguém enfatizam a prática da compaixão e da não violência. São, hoje em dia, algumas das forças mais poderosas a serviço do bem que o mundo conhece. Do ponto de vista do budismo, tudo aquilo que fazemos origina-se na mente. A qualidade de nossas ações depende principalmente de nossas motivações. Portanto, se desenvolvermos um bom coração, o resultado será mais benéfico qualquer que seja nosso campo de trabalho. Com a motivação adequada, nossas atividades serão úteis. Sem ela, é provável que causemos problemas. É por isso que a ideia da compaixão é tão importante. Apesar de ser difícil produzir a mudança interior que dá origem a ela, é muito proveitoso tentar. O propósito supremo dos ensinamentos de Buda é servir à humanidade e beneficiá-la, o que implica em aplicá-los à nossa vida diária. Isto, por sua vez, reflete uma postura prática diante dos problemas humanos, e não creio que você precise ser budista para se beneficiar dessa postura. Esse livro procura relacionar os conselhos do Buda com o ambiente de trabalho moderno. Creio que os leitores vão encontrar inspiração nesse livro e rezo para que aqueles que o fizerem tenham sucesso quando procurarem pôr em prática essa inspiração. Dalai Lama, 27 de outubro de 2011. Introdução. O que o Buda faria no trabalho? Este audiolivro é para pessoas que desejam aplicar a antiga sabedoria espiritual às situações do trabalho moderno. Às vezes, isso significa encontrar soluções antigas para problemas atuais. Às vezes, significa adotar uma nova perspectiva sobre questões eternas. Seja qual for o caso, como o Buda se comportaria em situações profissionais variadas, já que ele não foi um eremita solitário. Foi o fundador e CEO de uma organização que vem crescendo. À medida que ouvir esse audiolivro, você vai entender o que queremos dizer. Muitas das pessoas que fazem algum trabalho remunerado fora de casa passam nele mais tempo acordadas do que em qualquer outro local. Veem mais os seus chefes do que os seus cônjuges. Gastam mais tempo e energia lidando com colegas difíceis do que com seus filhos difíceis. Para muitos, o trabalho tornou-se um modo importante de estabelecer a identidade pessoal, de satisfazer necessidades sociais, de obter satisfação através da realização e de encontrar propósito e sentido na vida. Além disso, é um lugar onde nos defrontamos com as verdades fundamentais do mundo, segundo o budismo. Tudo é frustrante, tudo está interligado e tudo é impermanente. Perceba que são as traduções de Dukkha, Anatta e Anicca, as três marcas da existência. Por isso mesmo, não deve surpreender o fato de que trabalhadores de todos os níveis, em toda espécie de organização, estão levando suas crenças e valores espirituais para o trabalho ou tentando descobrir novas crenças e valores através de seu trabalho. Muita gente vê o trabalho como um lugar onde você pode vivenciar sua espiritualidade pessoal ou sua relação com a realidade suprema, qualquer que seja a maneira pela qual a definam.
Alguns chegam a ver seu local de trabalho como sua principal comunidade espiritual. Concordamos. Estamos tentando construir a casa do trabalho sobre a rocha da sabedoria, o que nos leva a uma pergunta vital. Há milênios, o budismo tem proporcionado uma base espiritual para a vida cotidiana de milhões de pessoas pelo mundo. Mas será que o budismo tem algo a nos oferecer, sejamos budistas ou não, no atual mundo do trabalho? Tem, e é o que apresentamos nesse audiolivro. Essa sabedoria pode nos inspirar e instruir, mostrando-nos como viver uma vida boa, uma vida satisfatória, feliz. Oferecemos-lhes os ensinamentos do Buda e sua tradição, bem como nossa própria aplicação desses ensinamentos às suas situações profissionais. O Buda e o budismo. O Buda foi um ser humano, não um deus. Ele se comparava a um médico, distribuindo o remédio da atenção plena para os problemas humanos, tanto individualmente quanto em grupos. Mas mais do que nos ajudar a perceber nossos problemas, ele nos ensinou a transcendê-los. Começando por sua própria experiência de iluminação ou de despertar, a palavra Buda significa desperto, ele criou um sistema de pensamento, a tradição budista, que proporciona respostas úteis e práticas às situações humanas típicas que enfrentamos diariamente na vida profissional. Acima de tudo, o budismo é útil. Não fala de coisas utópicas, trata do aqui e agora. Não lida com teorias, lida com a prática. Não é um modo de pensar, é um modo de ser e de fazer. O Buda não nasceu Buda, ele mereceu esse nome. Ele lutou com dificuldades, tal como temos hoje, e descobriu os segredos da vida. Procurou ensinar o que descobriu aos demais, e nós procuramos dar continuidade a seus ensinamentos, compartilhando-os com você. O núcleo dos ensinamentos do Buda está em seu primeiro sermão. Nele, ensinou que tanto a autoindulgência quanto a automortificação são inúteis. Em última análise, não conduzem à felicidade, qualquer que seja o contexto. Depois, ensinou as 4 nobres verdades. Primeira, a vida é repleta de dukkha. Sofremos porque não obtemos aquilo que queremos. Não conseguimos aquilo que realmente queremos. E mesmo quando obtemos o que queremos, não podemos ficar com aquilo. Ou ficamos preocupados, porque podemos perder o objeto de nosso desejo. Segunda, dukkha é causada pelo desejo pelas coisas e pelo apego às coisas. Terceira, o desejo pode ter fim, e por isso o dukkha também pode. Quarta, a forma de pôr fim ao desejo consiste em seguir o nobre caminho óctuplo da compreensão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. É fácil perceber como alguns desses aspectos são relevantes para o local de trabalho. Alguns são mais difíceis. Estamos aqui para ajudar. O Buda em você e em nós. Este audiolivro baseia-se na crença de que o Buda não foi apenas uma figura histórica que viveu há 2.500 anos. Acreditamos que, de um modo profundo, ele também exista dentro de cada um de nós a cada momento. O Buda existe naquilo que foi chamado de caminho do Buda ou natureza do Buda, a mente do Buda, que fica adormecida em nós, esperando por seu despertar. Todos nós tivemos momentos de despertar, mesmo não sendo budistas, quando alguma coisa tirou a mente do Buda de seu sono. Momentos nos quais vivemos fora de nossos eus limitados, em união com todas as coisas, fluindo com a infindável corrente da vida. Essa libertação, que os cristãos costumam chamar de graça, não surge quando pedimos por ela, mas quando nos abrimos para ela. Quando pensamos e agimos juntamente com essa liberdade, não só agimos como Budas, como nos tornamos Budas. Não budistas, isso não importa, apenas Budas. Naturalmente, voltamos a ser nós mesmos, mas essa liberdade fundamental permanece no momento, caso nos abramos para ela. Neste audiolivro, baseamo-nos numa ampla variedade de textos budistas, tanto antigos quanto modernos, para ajudá-lo a vivenciar essa expansão. O Dharma,
o ensinamento do Buda cresceu ao longo dos séculos. Desse modo, o budismo é uma coisa viva, fomentada por aqueles que procuram despertar em suas vidas. Um haikai contemporâneo de um poeta que escreve usando a mente do Buda é tão sagrado e legítimo quanto um antigo pergaminho de um monte reverenciado. Cada autor inspirado expande o Dharma em seu trabalho. Tentamos humildemente fazer isso em nosso audiolivro. Esse audiolivro procura ajudá-lo a ser o Buda que você já é, a encontrar sua natureza de Buda e a permitir que essa natureza o oriente em suas atividades cotidianas. O Buda que existe em você é seu melhor professor. Acreditamos que os problemas e desafios encontrados no trabalho que esboçamos aqui vão ajudá-lo a dar vida a esse Buda. Uma observação sobre o uso deste audiolivro. Nosso audiolivro se divide em 3 partes principais. A primeira parte, como ser um trabalhador consciencioso, explora a sabedoria do Buda para o indivíduo. Nela, tratamos de coisas como a opção de se sustentar corretamente, como ser um bom empregado e como ter sucesso. Na segunda parte, cultivando relacionamentos conscienciosos no trabalho, focalizamos a maneira como trabalhamos com outras pessoas, inclusive chefes, colegas, equipes, pessoas difíceis e clientes. A terceira parte, criar um local de trabalho consciencioso, lida com temas organizacionais mais amplos, como políticas e procedimentos, questões relacionadas a recursos humanos, tecnologia, processos de trabalho e problemas organizacionais. É claro que não podemos relacionar todas as situações possíveis num único audiolivro, mas 108 questões é uma amostra bastante substancial. Ou você pode ouvir o audiolivro todo para ter uma visão mais ampla e começar a juntar seus próprios pensamentos e práticas para se tornar mais consciencioso e flexível, onde quer que você esteja. Escrevemos para o público mais amplo possível, desde trabalhadores do chão de fábrica até supervisores, gerentes e executivos graduados. Empreendedores e pequenos empresários, bem como empresas que fazem parte da lista da Fortune 500, vão encontrar sabedoria e orientação. Muitas das ideias se aplicam tanto para organizações sem fins lucrativos, quanto para empresas voltadas para o lucro. Naturalmente, porém, nem todas as respostas serão igualmente úteis para todos os ouvintes. Algumas são mais voltadas para gerentes e donos de empresas, e outras mais direcionadas para abelhas operárias. Mas lembre-se, como abelhas operárias, estamos todos juntos neste jogo, e por isso você pode se beneficiar ouvindo respostas que à primeira vista não parecem se aplicar a você. Além disso, escrevemos para um público amplo em termos de familiaridade com os ensinamentos budistas. Alguns ouvintes são budistas praticantes que procuram conhecer melhor o caminho do Bodhisattva, comprometendo-se ainda mais com ele. Outros ouvintes sequer sabem o que é um Bodhisattva. Alguns buscam praticar os ensinamentos do Buda em todos os aspectos de sua vida profissional. Outros podem estar buscando simplesmente algumas dicas e ferramentas para ajudá-los a lidar melhor com o trabalho cotidiano. Acolhemos todos os ouvintes nestas páginas. Não vamos insistir para que você se torne um Bodhisattva, mas caso queira fazê-lo, pode encontrar muitos livros maravilhosos para ajudar a se aprofundar nesse caminho. Nosso audiolivro tem uma postura mais aplicada, prática, do tipo como fazer, diante dos problemas e dificuldades do cotidiano de trabalho. Uma caixa de ferramentas budista para o ambiente de trabalho. O Buda não está aqui para responder às nossas perguntas específicas, mas fizemos o melhor que podíamos para compreender seus ensinamentos e aplicá-los do modo como pensamos que ele faria. Alguns desses ensinamentos são gerais e filosóficos, outros são detalhados e específicos. É que alguns problemas cotidianos de trabalho são básicos ou universais, e por isso podemos indicar soluções básicas e universais, enquanto outros são mais complexos e exigem respostas mais detalhadas. A ampla variedade de temas trata do amplo leque de situações com que nos defrontamos em nossos diferentes empregos, nossas diferentes organizações,
diferentes épocas e diferentes carreiras. Finalmente, é importante que você não aceite os ensinamentos do Buda só porque ele era o Buda. Ele ficou famoso por dizer a seus seguidores que deviam pensar por conta própria, questionando seus ensinamentos e testando-os segundo sua própria experiência e compreensão, retendo apenas aquilo que funcionasse. Se isso se aplicava ao Buda, imagine como se aplica a nós. Teste os ensinamentos do Buda e teste-os deste audiolivro. Seu caminho é unicamente seu. E, em última análise, só você pode decidir quais conselhos são úteis e quais não são nesse caminho. Por favor, adote aquilo que desejar e use como quiser. Parte 1. Como ser um trabalhador consciencioso. Estudar o caminho do Buda é estudar a si mesmo. Dogen Zenji, Genjo Kuan. Dogen Zenji, Genjo Kuan. Uma das grandes belezas dos ensinamentos do Buda é que eles sempre chamam nossa atenção para nós mesmos, para nossa mente. Tudo o que sentimos e fazemos é gerado pela mente. Isso significa que você pode seguir o caminho do despertar sem se importar com aquilo que os demais estão fazendo ao seu redor. Seu despertar e seu crescimento não dependem dos outros. Você pode considerar esse pensamento assustador, pode considerá-lo libertador. Algumas pessoas querem colocar sua fé e seu futuro em mãos alheias. Diga-me o que devo fazer, chefe, e eu faço, dizem. Imagina-se que os líderes tenham respostas, e é para isso que eles recebem aqueles salários, enfatizam. Eu só trabalho aqui, não crio as regras. Esquivam-se. Para essas pessoas, pode ser perturbador ou, no mínimo, incômodo notar que o destino ou karma está simplesmente em suas próprias mãos. Outros podem considerar a mensagem do Buda como algo extremamente estimulante. Você extrai das coisas aquilo que está disposto a colocar nelas, sugerem. Se sou dono do problema, também sou dono da solução. Lembram. Crio o meu próprio futuro através do meu pensamento, minhas decisões, minhas ações e minha postura. Asseveram. Para essas pessoas, a natureza profundamente pessoal da atenção e do despertar é empolgante, e seguir seu caminho é fortemente gratificante. Essas pessoas têm sorte. São bodhisattvas, seres que se concentram no despertar. Mas, na maioria, ainda não somos bodhisattvas. Pelo menos, não de forma consistente. Temos sentimentos conflitantes sobre a perspectiva de sermos trabalhadores conscienciosos e sobre o caminho que leva a isso. Às vezes, sentimos-nos muito bem, ansiosos para começar, dedicados a prosseguir. Nessas ocasiões, nós também somos bodhisattvas. Em outros momentos, sentimos-nos desencorajados, carentes de orientação, espiritualmente despreparados. Nesses momentos, precisamos de ajuda. Nesta parte, vamos aplicar as palavras do Buda a muitos aspectos do trabalho. Você pode se sentir sem forças para tentar encontrar o emprego certo. Pode ficar hesitante ao saber que o trabalho exigirá certa força e certos talentos. Pode estar procurando novas soluções para velhos problemas. Ou pode simplesmente estar à procura de um endosso para valores e atitudes que há muito você adota no trabalho. Talvez sua natureza de Buda já esteja bem desenvolvida. Seja qual for seu interesse ou necessidade, o Buda tem sabedoria para você. Seu exemplo e seus ensinamentos podem ajudá-lo a pôr em prática sua vida espiritual e a trazer seu trabalho para a vida. Nestas respostas, geralmente o Buda volta a dois ensinamentos fundamentais. Primeiro, ninguém é incompetente. Todos nós temos no íntimo a natureza do Buda. Segundo, sempre temos opções. Estar desperto é uma opção, sempre. Consciencioso ou inconsciente? A escolha é nossa. Parte 1. Capítulo 1. A escolha de um trabalho consciencioso. Criar um meio de sustento correto.
Quais as vantagens de um trabalho consciencioso? Como não existe nada para se conseguir, o Bodhisattva vive conforme a perfeição da sabedoria, sem obstáculos na mente. Sem obstáculos, e por isso, sem medo. O Sutra do Coração. Quais as vantagens do trabalho consciencioso? O Buda diria simplesmente que são as vantagens do despertar, pois o trabalho consciencioso leva o despertar ao local de trabalho. Isso é verdade, pois fundamentalmente o despertar é o estado no qual estamos plenamente conscientes, com a mente plena, com a mente repleta da realidade. A primeira pessoa a ver o Buda depois que ele despertou perguntou: "O que você é?" O Buda respondeu: "Eu sou o desperto." Iluminar-se é estar desperto para a realidade da realidade. Assim, a pergunta se transforma em: realidade, o que é isso? E por que eu deveria querer despertar para ela? E a resposta é: a realidade é a interconectividade de todas as coisas, e você quer despertar para ela porque ela o liberta de suas limitações. Despertar, iluminação, a consciência plena da realidade. Isso é a essência do budismo, e não há motivo para que não possa ser também a essência do trabalho. O trabalho consciencioso desperta o local de trabalho e o mundo. A perfeição da sabedoria, descrita pelo Sutra do Coração, é uma prática espiritual budista. Mas o que significa? A prática do trabalho pode ser uma prática espiritual. E a prática espiritual budista consiste em sermos conscienciosos. Logo, essas esferas da vida não estão separadas. E essa não separação não visa a obtenção de alguma coisa. Trata-se de se estar presente, no trabalho ou em casa, sem obstáculos e sem medo. O que vem primeiro, pode ser sua dúvida, a atenção ou o trabalho consciencioso? Bem, onde você está neste momento? Faça o trabalho do momento. Dê o primeiro passo. É claro que o primeiro passo não é a viagem toda, e nem a primeira resposta é o livro todo. Siga em frente. Como escolher a carreira certa ou o emprego certo? Certa vez, um caçador de aves disse ao mestre: "Minha família sempre foi de caçadores de aves. Se pararmos, vamos passar fome. Mas mesmo fazendo esse trabalho maléfico, posso atingir o estado do Buda?" O mestre respondeu: "A mente vai para o inferno, não o corpo. Assim, quando você matar uma ave, tome sua mente e mate-a também. Fazendo isso, você pode atingir o estado do Buda." Suzuki Shozan, Hoankyo. Em algum momento, quase todos se perguntaram: como descubro a carreira certa, o emprego certo, no qual me sentirei realizado e feliz? Se você está buscando respostas nos ensinamentos do Buda, essa pergunta é particularmente importante, pois parte do núcleo essencial do budismo, o nobre caminho óctuplo, e consiste em se ter um meio de sustento correto. Em palavras simples, isso significa ter um trabalho que ajude, em vez de prejudicar, todos os seres vivos. Quando o Buda levou o trabalho para a vida espiritual, levou a espiritualidade para a vida laboral. Ganhar a vida de maneira correta é ser como o Buda no trabalho. Para muitas pessoas, este é um problema sério. E se você trabalha para uma empresa que fabrica instrumentos de destruição? E se você trabalha numa organização cuja missão fundamental não está alinhada com seus próprios valores? Ainda assim, seu trabalho pode ser consciencioso? Você ainda pode almejar um meio de sustento correto? A resposta do mestre Zen Suzuki é bem interessante. Ele ensinou que devemos nos esforçar ao máximo para não causarmos mal a outros seres vivos. E mesmo assim, ele concilia a iluminação com a caça a pássaros. Como isso é possível? Ao que parece, o principal problema não é o que o seu corpo está fazendo, mas o que sua mente está fazendo. Naturalmente, mente e corpo estão intimamente ligados e costumam acompanhar o outro na vida cotidiana. Mas isso não precisa ser sempre assim. É possível ter o corpo entretido com uma atividade e a mente focada em outra coisa. Aqui, ele aconselha o caçador de aves
a matar a ave se realmente for necessário. Ele reconhece que as pessoas precisam ganhar a vida, mantendo a mente não no ato de matar a ave, o que seria um meio de sustento errado, mas em matar a mente, ou seja, matar o desejo e o apego. Uma solução criativa que leva em conta o poder que nosso ambiente exerce sobre nós. Há momentos em que causamos danos sem ter a intenção de fazê-lo. Evidentemente, o Buda nunca aceitaria isso como uma solução de longo prazo. Ele incentivaria o caçador de aves a trocar de profissão, se possível. Caçar aves não é mesmo um meio de sustento correto, mas talvez, num determinado momento, não haja outra escolha. Você precisa se alimentar e dar comida para seus familiares, e isso significa que você precisa se sustentar de maneira equilibrada. É preciso se esforçar bastante para manter a mente pura até poder encontrar um trabalho que seja um meio de sustento correto. Qualquer que seja o seu trabalho, você pode buscar a iluminação e, de modo geral, pode transformar um trabalho monótono ou pouco gratificante em trabalho consciencioso, mudando a forma como você pensa em seu trabalho, mudando sua predisposição. Você pode ser um lixeiro, no espírito do amor e do serviço, e estar rumando para o estado do Buda. Não há dúvidas de que a coleta de lixo é o meio correto de vida, enquanto um cargo criativo e com alto salário numa atividade corrupta e gananciosa não é. Qualquer que seja o seu trabalho, comece por ele. Adote a mente correta e dê o primeiro passo nesse caminho. Sim, o caminho pode levá-la a mudar de carreira, mas o Buda não exige que você se prejudique ao fazê-lo. Em última análise, só uma carreira que ajude a todos fará com que você se sinta verdadeiramente realizado. O que significa ser um grande funcionário? O bom funcionário serve a seu empregador de 5 maneiras: levantando-se e começando a trabalhar antes dele, parando depois dele, tomando de seu empregador apenas o que lhe é dado, esforçando-se por trabalhar direito e preservando o nome de seu empregador. Diga Nikaya 31. Se você já se perguntou o que pode fazer para se tornar estimado pelo chefe, para ser um bom funcionário, o Buda tem algumas palavras sábias para você. Volte ao que existe de mais básico. Esqueça a bajulação. Ninguém se impressiona com isso. Para ser um bom funcionário, comece fazendo um ótimo trabalho. Eis as 5 sugestões dadas pelo Buda. Primeira. Levante-se e comece a trabalhar antes de seu chefe. Não há mal em chegar ao trabalho um pouco antes da hora. Você estará calmo e composto no início do dia. Segunda. Pare de trabalhar depois de seu chefe. Mostrar disposição para ficar um pouco mais, a fim de terminar algumas pendências ou para ajudar um colega, é uma excelente maneira de mostrar que você tem disposição para ir um pouco além. E no mais das vezes, esses momentos de quietude são os mais produtivos do dia. Terceira. Só pegue de seu empregador aquilo que lhe é dado. Não pegar o que não é nosso é um dos 5 preceitos básicos do budista. Pode parecer inofensivo levar para casa um lápis, ou uma chave inglesa, ou alguma coisa pequena, mas na verdade, isso é um furto, e é o primeiro passo numa longa espiral descendente. Talvez todo mundo faça isso, mas você não quer ser como todo mundo, quer? Você quer ser autenticamente você. Quarta, esforce-se por fazer bem seu trabalho. Isso pode parecer óbvio, mas muita gente faz apenas o suficiente para cumprir a ordem e depois se pergunta por que sua carreira não deslancha. Não perca tempo com planos ou devaneios. O Buda sempre se concentrou no esforço. Em última análise e acima de tudo, faça um ótimo trabalho. Quinta, preserve o nome de seu empregador. Para a maioria das pessoas com quem você se encontra, você é a sua empresa. Esteja no trabalho ou fora dele, fale bem de seu empregador e represente o bem em sua comunidade. Isso vai voltar para você e o recompensará de maneiras surpreendentes. O que é preciso para ser um ótimo funcionário? É claro que você pode acrescentar diversas coisas a essa lista, mas o Buda coloca tudo de maneira simples. Comece pelo básico.
É possível ter autoestima e ainda assim ser um Buda? Como a rocha sólida não oscila sob o vento, o sábio não se abala nem pelo elogio e nem pela acusação. Dhammapada 81. Talvez você tenha ouvido falar que o Buda negava a existência do eu. Sejamos claros, o Buda nunca negou o fato de que vivenciamos o mundo e a vida por meio de um eu. Este eu é importante e requer atenção. O que o Buda negou foi a permanência desse eu. Nossos eus surgem e se vão. Existem em seus relacionamentos e experiências, coisas que mudam constantemente. O Buda respeita a necessidade de autoestima. Nesse mundo, o eu precisa se sentir positivo consigo mesmo. Ele o adverte de que você não deve se deixar levar pela opinião dos outros a seu respeito ou de seu trabalho. Você sabe que fez o melhor trabalho e você é a melhor pessoa para julgar suas próprias ações. Não abra mão de sua autoconfiança, permitindo que as opiniões alheias determinem se você se sente bem ou mal a seu próprio respeito. Se você deixar os elogios ou as críticas dos outros afetarem seu senso de autoestima, será sempre escravo da opinião alheia. De certo modo, aquilo que os outros pensam a seu respeito não é de sua conta. A pedra se importa com o que o vento pensa dela? A pedra simplesmente continua a fazer o que quer. O mesmo fazem os Budas, e você pode fazer o mesmo. É óbvio que as pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem bons resultados. Também é verdade que as pessoas que produzem bons resultados se sentem bem consigo mesmas. O que vem primeiro, a autoestima ou os bons resultados? O Buda nos diria que não importa o que vem primeiro. Se você se sente bem consigo mesmo, é bem provável que já esteja produzindo bons resultados. Se você não se sente bem consigo mesmo, tente produzir bons resultados e veja como sua autoestima aumenta. Em vez do atual poder do pensamento positivo, o budismo enfatiza o poder da realização positiva. Entre em ação e veja como isso melhora seu humor, às vezes na mesma hora. A ação alivia a ansiedade. Também ajuda a elevar a autoestima e pode até abrandar a depressão. Por isso, se sua autoestima não é exatamente aquela que você gostaria que fosse, tire seu traseiro da cadeira. Talvez o Buda dissesse isso de outra maneira, mas não de forma menos contundente. Haja tendo consciência de que está fazendo o que é certo, mesmo que não se sinta positivo. Neste cenário, o pensamento vai acompanhar a ação. Como lidar com distrações? Buscando o silêncio, ele ouve cada um dos sons. Stephen Sandfield, A Poem for Those of You Who Are Sometimes Troubled, by Barking Dogs e Low Flying Jets. Um poema para aqueles que às vezes se incomodam com cães que ladram e jatos que voam baixo, em American Zen. O poeta Steve Sandfield não é psicólogo, mas é budista, e com certeza percebe a ironia do controvertido relacionamento entre a concentração e a distração. Se nos distrairmos com tanta facilidade, o que podemos fazer para ter melhor foco, a ponto de concluirmos nossos projetos? O Buda nos aconselha a treinar a mente, especificamente pela meditação e outras formas de disciplina espiritual. Ter a mente treinada é bom, porque nos permite manter o foco naquilo que é importante. A mente treinada é tranquila, pois nela não há desordem. Não sentimos mais a ansiedade da mente de macaco que tagarela incessantemente, e nem ouvimos os milhares de sons que nos tomam de assalto. Não podemos deter nossos ouvidos, mas podemos deter, ou pelo menos acalmar, a mente. Como? Adote uma prática espiritual, seja qual for. Uma arte marcial como o Aikido, uma prática meditativa como o Zazen ou a meditação transcendental, uma disciplina física como o Hatha Yoga, uma prática devocional como a leitura de escrituras ou preces, ou mesmo um jogo complexo como o xadrez. Não importa. Basta praticar alguma coisa. Pode até ser a simples atenção enquanto come, dirige ou escova os dentes. A prática treina a mente, e a mente treinada é uma coisa boa. A melhor opção é procurar à sua volta e escolher alguma coisa de que você goste.
Se treinar de maneira satisfatória, simplesmente vai fazer isso cada vez mais. Ao fazê-lo, sua mente vai aperfeiçoar o foco e mantê-lo por mais tempo. Nos limites deste audiolivro, não podemos treinar sua mente por você, mas eis uma sugestão para principiantes. Quando se sentir distraído, irritado ou sonolento, aceite o fato. Não o negue. O treinamento começa aí. Reaja positivamente ao negativo. Agora, fortaleça o positivo, levando a mente de volta à respiração. Pare de se mover. Relaxe. Respire fundo. Não pense. Basta respirar naturalmente e deixar a mente descansar nessa respiração. Se ajudar, conte as respirações. Conte até 10. Deixe de lado todas as outras milhares de coisas. Agora, volte ao momento. Você treinou para encontrar forças diante da distração. Use a força desse foco na respiração e aplique-a à sua tarefa. Capítulo 2. Iluminação prática. Corte lenha. Carregue água. Por que devo ter a mente do principiante? Se sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa. Está aberta para tudo. Na mente do principiante, há muitas possibilidades. Na mente do especialista, há poucas. Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind. Mente Zen, mente de principiante. A maioria das pessoas acha importante ter muitos conhecimentos e se esforça para tentar impressionar os outros com aquilo que sabe. Nesse texto merecidamente famoso, Suzuki Roshi enfatizou exatamente o limite dessa atitude diante do conhecimento e da experiência na vida profissional. Para compreender o que meus clientes querem e saber do que necessitam, preciso cultivar a mente do principiante. Para que me ensinem, preciso ter um espaço aberto para o aprendizado. Conta-se há muito uma história zen sobre um professor que visita um renomado mestre zen e que, em vez de ouvi-lo, fica falando daquilo que sabe. O mestre enche a xícara de chá do professor e continua a despejar a bebida. Quando o professor lhe pergunta o que o mestre está fazendo, esse lhe diz: "Como está a sua xícara, sua mente está cheia. Como posso lhe ensinar o zen sem que você esvazie antes a sua xícara?" Se quiser se abrir para as muitas possibilidades de Suzuki, abandone ideias pré-concebidas. Faça a si mesmo perguntas ponderadas. E, acima de tudo, ouça e aprenda. Isso é válido em situações como lidar com um novo funcionário, uma nova tarefa, uma nova carreira ou um novo desafio no mercado. Há momentos em que os empresários mais astutos deixam de lado aquilo que pensam que sabem e adotam a mente do principiante. Como você pode usar a mente do Buda para estabelecer prioridades? O sábio, que se apressa quando é hora de se apressar e que reduz seu passo quando é certo ir devagar, é profundamente feliz, porque suas prioridades estão alinhadas. Theragatha 161. Peter Drucker, o avô dos modernos consultores de negócios e pensadores empresariais, diz que o desafio do gerente moderno é que ele sabe que 10 coisas precisam ser feitas, mas só há tempo para fazer 6. Ele precisa escolher as 6 acertadamente e depois voltar para casa à noite sem se preocupar com as 4 que precisou deixar de lado. O Buda diria que a frase de Drucker se aplica a todos, não apenas a gerentes. Trabalhamos em ritmo rápido e nosso tempo é muito exigido. A questão não é encontrar mais tempo, mas aproveitar ao máximo o tempo de que dispomos. Nosso verdadeiro desafio não está no tempo curto, mas na priorização eficaz. Devemos escolher aquilo que é mais importante para nossa felicidade e nosso sucesso, na vida e no trabalho. Especialistas em gestão do tempo apresentam diversas ferramentas e técnicas úteis. Eis alguns exemplos. Use uma classificação A, B, C para distribuir projetos e tarefas em categorias. Depois, faça primeiro as coisas com prioridade A.
Em seguida, as de prioridade B. E só faça aquelas com prioridade C, caso tenha restado algum tempo. Ou então, identifique o que é urgente e o que é importante, e faça primeiro aquilo que é urgente e importante. Depois, faça as coisas importantes, mas não urgentes. Quanto aos itens que não são nem importantes, nem urgentes, não os faça. Se tiver dificuldades para estabelecer prioridades em seu trabalho, peça a ajuda de alguém, seu chefe ou um colega de confiança. Geralmente podemos enxergar com mais clareza as necessidades dos outros do que as nossas. E por isso, a opinião de outra pessoa pode ser uma medida sábia. Trabalhadores sábios entendem que podem aproveitar a sabedoria alheia. Depois de fazer escolhas, nossas ações cotidianas seguem-se a elas. Em vez de correr de um lado para o outro freneticamente, tratando tudo como se fosse uma emergência, corremos quando isso é apropriado e reduzimos o ritmo quando isso é apropriado. É mais difícil do que parece. Fazemos escolhas diferentes e temos percepções diferentes quando estamos em velocidades diferentes. Num trabalho consciencioso, precisamos usar ambas. Como o fato de ser consciencioso ajuda a administrar o tempo? Yumen dirigiu-se a seus monges e disse: Não pergunto nada sobre o que acontece antes do 15º dia do mês. Falem-me sobre o que vem depois. Ninguém disse nada, e por isso ele mesmo respondeu: Todo dia é um dia bom. The Blue Cliff Record, caso 6. O professor Zen Yumen não faz perguntas sobre o passado a seu pessoal. Ele sabe que o passado já se foi e que nada mais podemos fazer a respeito dele. Mas ele também não está perguntando nada sobre o futuro, pois sabe que ninguém pode prevê-lo. Ele está fazendo um teste para ver se eles estão se preocupando desnecessariamente com o tempo, passado ou futuro. Está querendo saber do agora, o momento do despertar. Preocupados e perplexos, os monges nada respondem. Talvez possamos nos sair melhor. Yumen está tentando ensinar-lhes, e a nós, que é inútil desperdiçar energias lamentando o passado ou preocupando-se com o futuro, pois não podemos controlar nenhum deles. É inútil dividir nossos anos e dias, viver como se fôssemos calendários. Do ponto de vista puramente zen, não existe futuro ou passado. Não somos como calendários, somos mais como relógios. Vemos as horas tal como se desenrolam. Nossos ponteiros apontam sempre para o agora. Não existe o 15º dia, nem algum dia antes ou depois dele. Tudo com que realmente temos e nos preocupar é o dia de hoje, e o dia de hoje é um dia muito bom. Se o Buda nos dissesse, tenha um bom dia, ele não estaria apenas sendo gentil. Ele estaria nos desafiando a fazer isso. O núcleo da gestão eficaz do tempo foi, é e será a atenção que damos a este momento. O Buda tem alguma sabedoria sobre a procrastinação? Está frio demais, quente demais, tarde demais. Com desculpas como essas, as pessoas se esquivam do trabalho, e o momento passa por elas. Theragatha, 231. Quem de nós nunca praticou a procrastinação? É tão sedutora e parece tão inofensiva quando sucumbimos a ela. Depois eu lido com esse projeto. Agora estou sem tempo para ele. Quem consegue trabalhar com esse calor? Amanhã eu dou esses telefonemas. Já está tarde. Com certeza todos já foram para casa. Primeiro eu vou cuidar desses detalhezinhos e deixar a tarefa maior para quando estiver com mais tempo. Sei. Algumas dessas razões podem até conter certa dose de verdade. Infelizmente, na imensa maioria das vezes, a janela da oportunidade se fecha e nós nos chutamos, ou alguém nos chuta, por perdermos nossa chance. O sábio conhece os perigos da procrastinação e resiste ao canto da sereia que lhe diz para deixar para amanhã. Se você adiar alguma coisa uma vez que seja, começará a estabelecer um padrão que flui de sua resistência interior. Se outras pessoas, sentindo-se como você, seguirem seu exemplo, você terá criado a cultura da procrastinação. Sua equipe começará a ficar para trás. Em vez disso, o sábio olha de frente para sua procrastinação e vê a resistência por trás dela.
Sabe que a resistência não é só normal, como valiosa. Ele pergunta de onde vem a resistência, sabendo que vai aprender alguma coisa vital sobre si mesmo e sobre sua relação com a tarefa diante dele. Ele pode pedir a ajuda de outras pessoas para superar sua resistência. Pede ajuda a seu mentor ou coach e se associa a um colega ativo. Alguém com quem ele pode contar sempre que precisa de ajuda para enfrentar uma situação problemática. Aprende e depois age, fazendo com que o momento tenha sentido. Agindo conscienciosamente no momento, ficamos à frente da curva e podemos estabelecer as condições. Fluímos com o Tao, expressão chinesa que significa caminho, o movimento de tudo que existe. Se o Buda falasse latim, talvez dissesse Carpe diem. O que fazer com o excesso de e-mails? Está totalmente em aberto. Nada falta, nada sobra. Mantenha ou rejeite, e você perde sua qualidade essencial. Seng Kan, Trusting in Mind. O terceiro ancestral Zen, Seng Kan, descreve o grande caminho, o caminho dos sábios. Não há demais nele. Não é que criamos categorias como em excesso e pouco. Na mente do Buda, há apenas aquilo que existe. Não há avaliações de excesso ou insuficiência. E como não há avaliações, também não há atenção provocada por julgamentos e apreciações. Nada falta e nada sobra. Isso pode parecer uma maluquice aos olhos daqueles que trabalham hoje em dia, que convivem com inúmeros julgamentos, avaliações e críticas. O problema é que contamos para nós mesmos e para os outros histórias sobre como as coisas deveriam ser, e depois ficamos aborrecidos, porque as coisas não acontecem do jeito que queríamos. Nossos deve e precisa causam-nos sofrimento. Não foi esta a vida que eu pedi. Mas as coisas que acontecem em nossa vida não estão sob nosso comando. A vida acontece em seus próprios termos, não nos seus e nem nos meus. A mente do Buda avalia seus e-mails, as pilhas de papel em sua mesa, o trabalho em sua maleta e diz simplesmente, assim. A mente do Buda não sofre, porque não tem ideias preconcebidas sobre o volume de e-mails ou sobre qualquer outra coisa. Sem sofrer, estamos livres para lidar com os e-mails em si, sem a distração do apego à nossa realidade imaginária e sem a rejeição à nossa efetiva realidade. Estamos livres para encontrar a facilidade da abertura. Como podemos evitar a perda de tempo com a navegação no ciberespaço? O website que você procura não pode ser localizado, mas existem inúmeros outros. Joy Rothke em Haiku Error Messages. Em 21st Century Challenge, parágrafo 4. Salon.com. O Buda gostaria muito de conhecer o mundo infinito do ciberespaço e suas intermináveis possibilidades. Veria nele um reflexo do universo infinito à nossa volta. Vasto, complexo, maravilhoso de se contemplar, cada pedacinho da grande web potencialmente ligada aos demais. Desorganizada, mudando sem cessar, vulnerável a ataques, mas indestrutível em última análise, a web reflete de fato nosso mundo. E justamente porque ela reflete nosso mundo, podemos nos perder nela. Sucumbimos à sedução de seguir só mais um link, conferir só mais um site. Eis algumas dicas para romper esse ciclo. Primeiro, nada de atividade pessoal na web do trabalho. Na verdade, essa não é uma dica, é uma regra. Segundo, estabeleça um limite para a navegação. Conhece a expressão, existe um aplicativo para isso? Bem, há vários. Use um. Terceiro, a cada 15 minutos mais ou menos, pergunte-se, qual o melhor uso para o meu tempo neste exato momento? Responda com sinceridade. Você pode usar essa dica o dia inteiro, não apenas online. Finalmente, quando você chegar a se perguntar se está sendo produtivo ficar plugado, será hora de se levantar e se afastar do computador. Assim como nunca podemos satisfazer nosso desejo interminável de prazeres mundanos, nunca podemos saciar nosso desejo interminável de prazeres virtuais. O website que você procura não pode ser localizado. Você pode usar seus sentidos para buscar prazeres ou pode usar ferramentas de busca. Mas sua satisfação só virá
quando você buscar em seu íntimo e não encontrar ninguém a quem satisfazer. Por sorte, embora não tenha sido possível localizar o website, também não foi possível localizar o usuário. Como você pode realizar a tarefa de vender sem se vender? A grande nuvem chove sobre todos os seres, sejam de natureza superior, sejam de natureza inferior. Sutra do Lótus 5. Os vendedores é que fazem chover em suas empresas. Os fazedores de chuva têm sua dança mágica, levando chuva nutritiva para que seus negócios cresçam. Não cabe a ele julgar, apenas servir. Para que a dança do fazedor de chuva seja eficaz, são essenciais a atenção, o interesse e a bondade que tem para com seus clientes. Se ele é sábio e compassivo, e lembre-se de que essas são as duas grandes virtudes do budismo, ele não faz visitas e vendas, faz visitas de atendimento. Ele sabe que sua tarefa principal consiste em ajudar seus clientes a terem mais sucesso. Seu trabalho é proporcionar o que seus clientes necessitam. Quando ele faz chover bondade sobre seu cliente faz chover reconhecimento na forma de dinheiro para o fazedor de chuva e sua empresa. Nesse modelo de negócios movido por valores, servir aos outros é fundamental, e o dinheiro é o subproduto do serviço proporcionado. O fazedor de chuva que não se posiciona com a mente certa, ou seja, a mente do Buda, perde de vista a essência dos negócios. Esse vendedor pensa que a meta é extrair aquilo que pode de seus clientes. Ele fez do dinheiro um objeto de veneração e fará qualquer coisa para obtê-lo. Esse fazedor de chuva vendeu sua alma em troca do sucesso, mas na verdade não terá sucesso algum. Os clientes são astutos e mais cedo ou mais tarde vão perceber que ele não está nem um pouco interessado em servi-los. Está simplesmente interessado no que pode conseguir deles. É provável que seus clientes troquem de vendedor se puderem, preferindo fazer negócios com um que se importe sinceramente com suas necessidades. O fazedor de chuva que é sábio e compassivo incorpora essas virtudes até no ato da venda. Parece estranho? É que desassociamos falsamente a virtude do mercado. Com efeito, vender bens ou serviços que você sabe que são úteis é algo sábio. Vendê-los a pessoas que podem realmente se beneficiar deles é compassivo. O mesmo se aplica à fala correta, que transmite algo verdadeiro e útil ao mesmo tempo. Aqui temos vendas corretas, a venda de algo que é inofensivo e útil para a pessoa certa. Essa é a base de uma economia budista. O que o Buda diria sobre trabalhar em algo realmente desagradável? O Buda disse que, se precisarmos mesmo, teremos de fazer algumas coisas ruins, mas nunca fazê-las apenas porque alguém nos pediu. The Precious Jewel of the Teaching, 12, citando Ratnavali. Às vezes, pedem-nos para fazer coisas no trabalho que não temos vontade de fazer. Alguém precisa fazer esse trabalho, e às vezes, esse alguém é você. A tarefa desagradável pode ser um projeto especial ou ser parte de seus deveres habituais. Entre as tarefas desagradáveis, incluem-se despedir pessoas, cortar o orçamento, lidar com conflitos, resolver confusões, trabalhar sob circunstâncias difíceis e ou com pessoas difíceis. Essas tarefas podem ser desagradáveis em termos físicos, emocionais ou morais. Toda organização tem sua dose de deveres desagradáveis e de tarefas ruins, e alguém tem que cuidar delas. Mas as tarefas ruins geram nas pessoas que seguem a sabedoria do Buda uma pergunta interessante. Ele diz que, só porque lhe pediram para realizar essa tarefa, você não é necessariamente obrigado a fazê-la. Como assim? Ele é doido? Como você pode dizer não para uma tarefa desagradável que lhe pediram para fazer em seu trabalho? O que seu chefe vai dizer? Todos nós precisamos aceitar as responsabilidades e todos nós temos de realizar nossa cota de tarefas desagradáveis. Mas não precisamos realizar todas, e não temos de realizá-las só porque alguém nos pediu. O Buda diz que você deve perguntar: isto é algo que eu preciso mesmo fazer? Sua resposta a essa pergunta vai surgir de suas respostas a várias dimensões dela. Esta tarefa precisa genuinamente ser feita?
Serei eu a melhor pessoa da organização para realizá-la? A realização desta tarefa é um teste pelo qual preciso passar. E, finalmente, aquela que deve ser a pergunta mais importante. Posso aprender algo no processo de realização desta tarefa? Se você for capaz de aprender algo com uma tarefa desagradável, vai precisar realizá-la. Se a tarefa desagradável parece sem sentido e você não vê nela explicação ou justificativa, é melhor conversar com seu chefe e ver se é possível encontrar uma alternativa. Mais fácil falar do que fazer, claro, mas a própria experiência de ter essa conversa com seu chefe já pode ser uma poderosa ferramenta de aprendizado. Talvez a tarefa desagradável não seja a única experiência de aprendizado. O modo como você pensa nessa tarefa e reage a ela podem ser a verdadeira oportunidade de aprender alguma coisa. Capítulo 3. Qualidade de vida no trabalho. O caminho do meio em ação. Quando pessoas espertas fazem coisas tolas. Dewey perguntou: qual a mensagem mais profunda do Buda Dharma? Daolin respondeu: abster-se de ações daninhas e praticar ações úteis. Dewey replicou: bah, até uma criança de 3 anos diz isso. Daolin respondeu: uma criança de 3 anos pode dizer isso, mas nem um homem de 80 consegue pôr isso em prática. Dojin Zenji, Shoaku Makusa. A mente humana é um matagal, repleto de entraves para quem segue o caminho. Mesmo quando sabemos muito bem o que fazer, volta e meia não fazemos. Alguns dão a isso o nome de medo do sucesso, outros de medo do fracasso, e outros ainda chamam isso de perfeccionismo. Quem sabe a verdade? Os seres humanos vêm tentando compreender a si mesmos e a seus fracassos há milênios. Muitos sabem o que é bom, mas não fazem o que é bom. Como escreveu o apóstolo Paulo, não me compreendo, pois aquilo que quero fazer, não faço, mas aquilo que detesto, faço. Como os caminhos do eu são tão difíceis de compreender, o mais sábio a se fazer é pedir apoio a outras pessoas. Todos precisam de uma equipe, de uma sanga, uma comunidade. Somos animais sociais que se saem melhor quando rodeados de outras pessoas dedicadas a nosso bem-estar. Sua equipe pode incluir amigos de confiança, colegas de trabalho, profissionais como terapeutas e motivadores, conselheiros como planejadores financeiros e gerentes de negócios, mentores e coaches de carreira. Algumas pessoas fazem reuniões regularmente com seus grupos de apoio, chamando-os de grupos de mente mestra ou equipes de sucesso. Ninguém pode construir uma vida de sucesso para você, mas você não conseguirá fazer isso sozinho. Lembre-se, porém, de que sua equipe de apoio dá suporte, ela não faz o trabalho. Você precisa andar, os Budas só mostram o caminho. Dhammapada 276. Para a maioria das pessoas, o mais sábio que podemos fazer é passar algum tempo meditando, acostumando-nos com nosso eu conturbado. Quanto mais nos conscientizamos das artimanhas de nossa mente, mais aceitamos o problema. E quanto mais aceitamos o problema, mais poder obtemos para fazer aquilo que uma criança de 3 anos sabe que devemos fazer. Como você pode lidar com o desestímulo no trabalho? Certa vez, durante um retiro de meditação, um estudante disse para o professor Zen Soen Nakagawa: sinto-me muito desanimado. O que devo fazer? Soen respondeu: anime os outros. Este é o pensamento Zen. Philip Toshio Sudo, Zen Computer. Philip Toshio Sudo nos apresenta uma bela vinheta do trabalho de um professor Zen muito estimado. Ela exemplifica o pensamento Zen, afastando-nos dos eternos problemas do eu e direcionando-nos para a eterna possibilidade de ajuda ao próximo. Sim, sabemos como é difícil fazer isso. E sabemos que é mais difícil ainda quando estamos sob o peso de nosso próprio desânimo. Mas é exatamente por isso que é notável fazê-lo. Você se sente melhor. Você pode achar que nada mais lhe resta, que não tem nada para dar. Mas embora não tenha ânimo, vai se surpreender ao descobrir que ainda sente muita compaixão pelos outros. Quando o seu problema estiver bem na superfície,
você verá os problemas alheios com muito mais clareza. Dedique-se a ajudar os outros. Assim que fizer isso, seus problemas terão fim. E vão voltar? É claro que vão voltar. Os problemas vêm e vão. É a ordem das coisas. Mas não há mal, pois ao ajudar os outros, você verá que ajudou a si mesmo. É um milagre. Como podemos lidar com rumores e fofocas no trabalho? O que é a fala correta? Abster-se de mentir, de dizer coisas que dividem, de dizer coisas abusivas e de conversa fiada. Samyutta Nikaya, 45.8. O Buda não alimentava rumores ou fofocas. A fala correta faz parte do caminho óctuplo porque tem grande poder. Para seguir o caminho do Buda, não devemos nos dedicar a conversas que dividam as pessoas, que critiquem as pessoas pelas costas ou que sirvam apenas para ocupar o tempo. Rumores e fofocas se enquadram em alguma dessas categorias? Em todas elas. O Buda sabe que você não quer o mal das pessoas quando comenta o que está acontecendo com um colega ou em outro departamento. Você é apenas curioso, ou está achando graça na situação, ou não gostou de alguém. Mas essa especulação inútil e essa tagarelice quase sempre são destrutivas. As coisas se repetem e sempre se distorcem na repetição. Quando um comentário fecha o círculo na rede de mexericos da empresa, já mudou completamente e é absolutamente impreciso, se é que um dia foi fidedigno. Num ambiente assim, é impossível ter confiança. Fofocas e rumores criam um clima organizacional no qual todos se sentem inseguros. As pessoas se comunicam com hesitação, pois ficam preocupadas com aquilo que possam estar dizendo às suas costas. A fofoca e a preocupação que ela gera absorvem um tempo que poderia ser gasto na solução de problemas, no cultivo de novas ideias ou na exploração de novos mercados. A produtividade e a lucratividade acabam sofrendo. Por isso, quando nos dedicamos a fofocas ou a rumores, estamos ferindo não só nossa organização, como nosso próprio futuro, solapando a força de nossa empresa. Suas companhias. Ter a amizade, a companhia e o coleguismo de pessoas admiráveis é, na verdade, o todo de uma vida nobre. O monge que tem os bons e os virtuosos como amigos, companheiros e colegas vai se manter no caminho óctuplo. Samyutta Nikaya, 45.2. Muitas mães aconselham seus filhos a não se associarem com encrenqueiros, brigões e pessoas que não têm nada de bom a oferecer. Você é julgado por suas companhias. É fato que as pessoas vão achar que você é um bom sujeito quando o virem em boa companhia. Mas existe uma razão ainda mais convincente para se escolher amigos e colegas com sabedoria. Pessoas admiráveis levam-no a ser uma pessoa melhor. Quando Buda disse as palavras que citamos acima, estava respondendo a alguém que dizia que estar com pessoas admiráveis era metade da vida nobre. O Buda o corrigiu, é o todo da vida nobre. Se quiser cultivar paciência e bondade, ande com pessoas pacientes e bondosas. Se quiser ser mais íntegro, passe mais tempo com pessoas que incorporem essa virtude. Cerque-se de pessoas que contribuam ativamente para suas organizações e para o mundo. Se quiser um meio de sustento correto, busque pessoas que façam aquilo que você gostaria de fazer. Perceba que estamos sugerindo uma solução possível para a desconfiança no local de trabalho. Você tem seu lugar ali. Se não puder criar confiança em seu local de trabalho, encontre outro. Como podemos manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Tensão saudável é a complementaridade entre estrutura e inspiração, responsabilidade e satisfação pessoal, disciplina e liberdade, autoridade e igualitarismo, tradição e relevância, homem e mulher, forma e vazio, vida e não existência. Negligencie um lado do par e ele vai se virar e morder. Robert Aitken, Encouraging Words. A vida é uma proposição do tipo ou e. Vivemos num contínuo de polaridades. Trabalho versus diversão. Comunidade versus individualidade.
homem versus mulher, jovem versus velho, tarefa versus relacionamento, e assim por diante. Vivemos na tensão dialética entre essas polaridades, sendo levados para ambas ao mesmo tempo. O Buda compreendeu isso, e Aitken Roshi nos lembra de que isso é não só inevitável, como saudável. Devemos cuidar dos dois lados dessas polaridades. Devemos passar algum tempo sozinhos e devemos passar algum tempo na comunidade. Devemos prestar atenção em nossos relacionamentos, bem como em nossas tarefas. Devemos encontrar tempo para trabalhar e para nos divertir. Aqueles que escolhem um lado do contínuo e ignoram o outro nunca o fazem com sucesso, pois o outro lado vai voltar para nos morder. Se temos liberdade em demasia, sentiremos falta da estrutura e da disciplina de que precisamos para nos aperfeiçoarmos como pessoas. Mas se tivermos estrutura em excesso, tornamo-nos muito rígidos e engessados, sem liberdade para a inspiração e a inovação. O mesmo acontece com a vida dentro e fora do trabalho. Assim como a balança cumpre seu papel quando seus dois lados estão igualmente equilibrados, nós humanos funcionamos melhor quando equilibramos a vida profissional e a vida pessoal. Podemos ficar soltos, relaxados, capazes de movimento, justos e corretos. Este é o caminho do meio do Buda. Quais os custos e os benefícios da integridade e da sabedoria? A vida é fácil para o desavergonhado, o atrevido, corrupto, insolente, malicioso e traiçoeiro. Mas para aquele que é honesto e considerado, é difícil tentar atingir a pureza. Dhammapada 244-245. Por que tão poucas pessoas seguem o caminho do trabalho consciencioso? Porque é difícil. O Buda concorda conosco. Viver uma vida de integridade é tarefa árdua. Seguir o caminho do crescimento espiritual é tarefa árdua. Despertar e manter-se atento a cada momento exige uma honestidade constante. É exaustivo, embora às vezes possa ser empolgante, mas isso se expande por todas as pessoas com quem você se relaciona, criando um legado duradouro. Os benefícios da integridade e da sabedoria se acumulam ao longo do tempo. É mais fácil ceder aos seus piores impulsos, deixando-se levar pelo menor denominador comum do local de trabalho. Seguir o caminho espiritual no trabalho é como manter a casa meticulosamente limpa, morando nela, com um bando de adolescentes. É preciso tempo, atenção e energia. Viver numa casa descontraída e bagunçada é bem mais fácil no curto prazo. Gaste suas energias em atividades momentâneas e triviais. Não invista no futuro. Os adolescentes vão concordar, e isso já lhe diz alguma coisa. Você precisa analisar também os custos e benefícios a longo prazo. Então perceberá que, embora o custo da integridade seja o trabalho árduo, o preço de ceder é sua própria integridade. Sem sua integridade, você será apenas uma sucessão de momentos sem sentido, quase voláteis. Esse também é um preço caro demais para se pagar, mas a escolha é sua. Há um custo e uma recompensa quando se vive conscienciosamente, e um custo e uma recompensa quando se vive tolamente. O Buda lhe diria para fazer as contas e decidir. Capítulo 4. Ser bem-sucedido. Como você define o sucesso? Como os Budas cumprem suas metas? Ele abandona constantemente posturas mentais inúteis e cultiva posturas mentais úteis. Ele é decidido e concentrado em seus esforços. Nunca abandona o esforço para atingir posturas mentais úteis. Anguttara Nikaya 5.53. O Buda é o pai espiritual de alguns dos atuais escritores de sucesso, cujos best-sellers nos ensinam a manifestar nossos sonhos e a atingir nossas metas. Esses escritores nutrem-se daquilo que o Buda sabia há 2.500 anos, que a mente tem um poder imenso, desde que seu dono a use bem. O Buda diz que devemos manter um foco preciso como laser. Sei que não existia laser na época do Buda. Ele chamava isso de mente pontual, sobre nossa visão ou objetivo,
não deixar a concentração hesitar. Em sua missão, o homem não dissipa e nem desperdiça energias em coisas inúteis. Tampouco se apega a posturas mentais negativas. Às vezes, essas posturas têm seus atrativos. Todos conhecem o prazer pervertido de se guardar rancor ou de se tirar proveito de alguém, mas elas nunca são úteis. O Buda nos ensina que focalizar a atenção na meta desejada e abandonar obstáculos internos é tudo de que precisamos para o sucesso. Direcione a mente para suas metas. Analise quais posturas mentais são boas para você. Adote-as. Não se distraia com posturas mentais inúteis. Nunca abandone seus esforços. O que o Buda diria sobre as multitarefas? Quando a mente está composta, isso é concentração. Se você se apega a coisas externas, a mente se distrai, fica confusa. Se você não se apega a coisas externas, então a mente fica composta. Huineng, The Platform Sutra, o Sutra da Plataforma. Há muitos anos, pessoas atarefadas vêm se orgulhando de sua capacidade de desempenhar multitarefas. A habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguindo com isso fazer mais do que os outros. Mas há um problema. Nos últimos anos, psicólogos e especialistas em produtividade têm percebido que o multitarefas não é muito eficaz no trabalho. Erros são cometidos, detalhes são menosprezados, as coisas caem entre as fendas. Tanto a produtividade quanto o padrão de qualidade sofrem. Estudos apoiam aquilo que o Buda ensinou há 2.500 anos. Que a concentração é a melhor do que a atenção dividida, ou que gerenciar vários projetos ao mesmo tempo. Quando nossa atenção e energia se dispersam, nosso trabalho sofre. Geralmente, a saúde também sofre por conta do excesso de projetos, de prazos de entrega e de estresse. O Buda nos aconselharia a atribuirmos prioridade aos projetos, lidando antes com os mais importantes, em vez de pular de um para o outro sem parar. Nossa mente de macaco, usando uma antiga expressão budista, prefere naturalmente dispersar nossa atenção para uma coisa e outra. Mas o propósito maior da prática budista é domar a mente, acalmar o macaco que mora em nossa cabeça, para estarmos plenamente presentes naquilo que fazemos a cada momento. O Buda diria: faça menos e faça melhor. O diabo está nos detalhes. Se estamos ocupados com diversas tarefas, não estamos nos concentrando nos detalhes importantes, que depois vão voltar e nos morder o traseiro. O que o Buda nos ensinaria sobre encontrarmos a resposta certa para um problema? Se você se posiciona acima dos outros, sua visão não é a correta. O Venerável Dalai Lama, The Graded Stages of the Path. Personal Instructions from Manchuri. A resposta à nossa pergunta é paradoxal. Não existe a resposta certa, visão correta, para um problema ou situação. Assim que pensamos que temos a resposta certa, estamos enganados. Mas ainda mais profundo, não é a resposta que está errada. O erro acontece dentro de nós, quando achamos que podemos certamente encontrar uma resposta permanente. Como tudo na vida está sempre mudando, a visão correta hoje pode ser incorreta amanhã. A resposta certa para um problema muda de um dia para o outro, pois o problema em si está sempre mudando. Além disso, as coisas mudam não apenas com o tempo, mas com a distância. O problema é para os outros diferente do que é para você. Até este momento. Problema diferente, resposta diferente. Jean Kerr, dramaturga, disse: se você consegue conservar sua cabeça sobre os ombros quando os outros estão perdendo a deles, é possível que não tenha compreendido a situação. Sabe as palavras. A ansiedade ou a inquietude são compreensíveis quando as coisas estão mudando depressa, tal como ocorre. Ninguém consegue se manter a par das coisas o tempo todo. E as coisas não são iguais para pessoas diferentes. É frustrante, não é? Nós, humanos, queremos muito nos reconfortar com certezas absolutas, com a tranquilidade de ter a resposta certa. Mas se o Buda está certo e tudo muda, temos de viver com a ansiedade e com a incerteza que isso acarreta. É uma opção. Podemos adormecer apegados ao absoluto, esse é o único caminho certo, ou podemos despertar e ver que precisamos ser ágeis e flexíveis,
sempre vindo a ser, sempre mudando e sempre precisando dar novas respostas a problemas mutáveis. O Buda admitiria seus erros. Todo o karma ruim criado por mim há muito, por causa de minha cobiça, meu ódio e minha ignorância sem origem, nascido de minhas ações, palavras e pensamentos, confesso agora, aberta e plenamente. Zen-gata da purificação. A confissão faz bem à alma, ou, para os budistas mais radicais, para a ausência de alma. Seja como for, a confissão exige honestidade e humildade, e nós precisamos de ambas. Admitir que você estava errado ou cometeu um engano é o primeiro passo importante para o aperfeiçoamento. Tanto o autoaperfeiçoamento quanto o aperfeiçoamento de qualquer projeto em seu trabalho. Pessoas que nunca admitem seus erros, nunca aprendem com eles. Estão condenadas a repeti-los até que outra pessoa os descubra. Pessoas que admitem erros já estão prontas para cometer menos deles no futuro. Os bons chefes sabem disso. Sabem que todos cometem erros e, por isso, confiam nas pessoas que os admitem. É assim que se formam relacionamentos sólidos. Os bons funcionários também sabem disso e confessam seus enganos para poderem aprender. Veja o que está acontecendo neste verso. Purificação. A admissão de erros não só dá início ao processo de aprendizado com base neles, como dá início a seu processo de correção, de purificação dos erros, de nossa purificação. Quando repetimos o verso da purificação, admitimos nosso passado maculado, mas ao admitir a mácula, demonstramos que a estamos enxergando sob uma perspectiva mais adequada. Percebendo nossa cobiça, nosso ódio e nossa ignorância, percebemos também nossa generosidade, nosso amor e nossa sabedoria. Admitir nossos erros é admitir nosso potencial para a grandeza. O fato de ser Buda no trabalho ajuda você a ser promovido. Ter uma posição elevada depende das circunstâncias. Ela só é conquistada mediante esforço. Mas perde-se sem esforço algum. Ela não leva ao contentamento e nem à felicidade, muito menos à paz de espírito. Jatakamala 8.53. O Buda não trabalhava para ser promovido, e você também não deve fazê-lo. A busca de uma promoção é simplesmente algo que seu ego faz, ansioso por obter atenção e status. Conseguir essa promoção não vai tornar excelente sua vida e nem será algo permanente, tendo em vista o rápido ritmo das mudanças hoje em dia. Uma promoção vem com as circunstâncias, e as circunstâncias podem levá-la embora. Não, o destino final do caminho budista não é o topo da escala organizacional. O Buda não faria nada de especial para ser promovido. Paradoxalmente, o Buda era promovido o tempo todo. Para ele, isso não era um problema. O Buda foi um aristocrata respeitado, depois um asceta reverenciado e com seguidores, e finalmente o líder de toda uma religião. Ele não teve medo de chegar ao topo, e nem você deve ter medo. É que ele nunca ligou para a posição ou promoções. Em vez disso, preocupou-se, aliás, comprometeu-se firmemente em fazer seu trabalho de modo brilhante. O Buda compreendeu que ser promovido é o feliz efeito colateral de se fazer um excelente trabalho. Se seu trabalho fala por si só, não o interrompa. E onde isso o situa na escada da carreira? É o seguinte: chegar ao topo não é tão importante quanto você pensa. O que vai lhe dar contentamento, felicidade e paz de espírito é aquilo que deu essas coisas ao Buda. Uma percepção profunda da maravilhosa interdependência das coisas, a oportunidade de contribuir com sua organização e a chance de usar plenamente sua habilidade. Quando você fizer o melhor que pode, quando você for um Buda, talvez até chegue a ser promovido. Como as pessoas conscienciosas devem comemorar suas realizações? Quando meu sucesso é comentado no trabalho, rapidamente chamo todos para comemorar. Mas quando os outros estão recebendo elogios, não me sinto muito à vontade para participar. Bodhisattva 6.79. Ficamos tão felizes diante de nosso sucesso que achamos que todos devem tomar parte nele. Mas o monge Shantideva,
autor do perceptivo Bodhicharyavatara, notou que hesitamos para celebrar o sucesso alheio. Fingimos que estamos contentes, mas por dentro ficamos magoados. Com nossos chefes, então, volta e meia temos atitudes infantis, desejando ser o queridinho do papai, magoados com os elogios e a atenção que papai chefe dá a irmãos colegas. Claro, nunca admitiríamos isso em voz alta, mas é assim que nos sentimos. Somos como crianças cobiçosas, com medo de não conseguir nossa cota de coisas boas. O Buda lembraria que, mais uma vez, sucumbimos à ilusão de que estamos separados uns dos outros. Nossa percepção errônea faz com que não gostemos do sucesso dos demais. Se o dedo mínimo conseguir tirar cera de seu ouvido com sucesso, o indicador não vai ficar magoado, vai? É algo que o Buda poderia nos perguntar com um sorriso. As empresas deveriam ser tão cooperativas quanto as mãos. Há muito sucesso disponível e cada pessoa tem a oportunidade de ter sucesso à sua própria maneira. Como ficamos mais felizes quando comemoramos o sucesso de todos como se fosse o nosso? E como nos tornamos uma companhia melhor? Os chefes também prestam atenção nisso. O sucesso leva à felicidade ou a felicidade leva ao sucesso? Sejamos ricos ou pobres, educados ou broncos, qualquer que seja a nossa nacionalidade, cor, status social ou ideologia, o propósito de nossa vida é sermos felizes. O 14º Dalai Lama em The Spirit of Tibet, Vision for Human Liberation. Ao longo da história, todos os grandes mestres espirituais deram a mesma mensagem. As melhores coisas da vida não são coisas. É bom ter dinheiro, realização, promoções, aplausos, reconhecimento e sucesso mundano. Mas não confunda essas coisas com a felicidade. A verdadeira felicidade não se obtém com um contra-cheque poupudo ou com a mudança para o escritório do canto. Sempre existirá alguém com um salário maior ou com um escritório mais importante. Se você definir a felicidade como obter o melhor, você se define como uma pessoa infeliz. E quanto mais você praticar sua definição, mais consistente será a sua infelicidade. Isso se aplica tanto a coisas boas quanto a realizações íntimas. E se o Dalai Lama decidisse que seria feliz caso conseguisse libertar o Tibete? Vejamos. Aquele sorriso famoso teria sumido. O Prêmio Nobel da Paz? Deprimido demais para realizar a obra pela qual foi agraciado. O orgulho, a humildade e a flexibilidade que ele compartilhou com seu povo e com o mundo todo em seus 50 anos de exílio. Desculpe, não dá para imaginar que um homem frustrado durante tanto tempo pudesse ter uma dessas virtudes. Mas ele tem essas virtudes e recebeu o Prêmio Nobel. E embora o Tibete ainda esteja oprimido, ele ainda está sorrindo. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não vem do sucesso externo, mas do sentimento íntimo de paz, que vem do fato de ter sua vida alinhada com seus valores e crenças. Vem do ato de servir aos demais sem se apegar a recompensas ou ao sucesso. Vem de ser quem queremos ser. Se o propósito de nossa vida é a felicidade, ela só pode vir de nossos atos, vivendo a vida autenticamente como nós mesmos. Capítulo 5. Dinheiro e felicidade. Qual é a conexão? O Buda ensinou que o dinheiro é a raiz de todos os males? Manchuri. Qual é a raiz do bem e do mal? Vimalakirti. A materialidade é a raiz do bem e do mal. Manchuri. Qual é a raiz da materialidade? Vimalakirti. O desejo é a raiz da materialidade. Manchuri. Qual é a raiz do desejo? Vimalakirti. O falso eu é a raiz do desejo. Manchuri. Qual é a raiz do falso eu? Vimalakirti. A ignorância é a raiz do falso eu. Manchuri. Qual é a raiz da ignorância? Vimalakirti. O vazio. Manchuri. Qual é a raiz do vazio? Vimalakirti. Quando uma coisa é vazia, que raiz pode ter? Portanto,
todas as coisas brotam de uma raiz vazia. Vimalakirti-nirdesha, Sutra 7. Esse diálogo entre dois seres espertos revela nossa verdadeira relação com o dinheiro. Ele evoca a frase de São Paulo na Bíblia, que diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o ensinamento budista vai mais longe ainda. Nosso desejo pelo dinheiro vai além da natureza do dinheiro, vai além até da natureza do próprio desejo. Aponta para a natureza de todas as coisas. Manchuri, o Bodhisattva da sabedoria, começa por uma pergunta que é feita no mundo inteiro. Qual é a raiz de todos os males? O grande chefe de família e Bodhisattva Vimalakirti responde imediatamente que não é a cobiça e nem o dinheiro, focando na materialidade como a raiz. Assim, o Buda ensina algo levemente diferente daquilo que Jesus ensinou, embora não seja incompatível com o que este pregou. Nem o dinheiro, nem o amor a ele são intrinsecamente maléficos. Na verdade, o mal está no fato de termos a ilusão de que o mundo físico é fundamental. O dinheiro reage e perpetua a ilusão de que a matéria vai nos satisfazer. De certo modo, o dinheiro é a maior das coisas vazias. Uma coisa que parece imensa, mas que na verdade é totalmente oca. Ele age envolvendo-nos em prazeres que também são vazios. Nós, indivíduos e organizações, usamos o dinheiro como referência. Medimos o sucesso com o dinheiro, e por isso, nossos rendimentos e nossas economias precisam crescer sempre. Mas esse esforço incessante nunca será coroado de êxito. A armadilha da matéria provém de nossos desejos, de nossos anseios insaciáveis, produzidos por nossa crença ignorante em nós mesmos como seres distintos. Na verdade, nossos eus e tudo são abertos, vazios ou ocos. Essas palavras expressam shunya, em sânscrito, que significa o que não tem significância, ou essência, em si e por si. Com efeito, as coisas são significativas em suas conexões com tudo mais. Shunya significa não separado, nunca só. Isso quer dizer difundido por todas as coisas e interdependente com todos os outros seres, todas as outras coisas. E é assim que somos. Isso tem implicações profundas em nosso relacionamento com o dinheiro. Se é assim que as coisas de fato são, o dinheiro nos distrai daquilo que realmente traz a felicidade. O prazer de vivenciar o mundo todo. O mundo todo está disponível agora, gratuitamente. Você não precisa de dinheiro. Precisa estar livre de desejos. Você também não precisa evitar o dinheiro. O dinheiro só ofere se você permitir. Mas a menos que você seja muito sábio e maravilhosamente autoconsciente, cuidado para não esperar que o dinheiro lhe traga a satisfação que ele nunca poderá lhe dar. As melhores coisas da vida não são coisas. Há algum problema em se ter uma riqueza pessoal? Quando uma pessoa íntegra fica rica, proporciona prazeres e satisfações a si mesma, a seus pais, sua esposa e filhos, seus subalternos e seus amigos. Faz oferendas a sacerdotes e a pessoas santas, oferendas da mais elevada natureza, visando o céu e levando a felicidade suprema. Quando essa pessoa usa sua riqueza de forma apropriada, nem os reis, nem os ladrões, nem o fogo, nem as inundações e nem herdeiros indignos a tomam. Sua riqueza, usada de maneira apropriada, é aplicada em finalidades benéficas e nunca é desperdiçada. Samyutta Nikaya 3.19. O Buda não via mal algum em pessoas que ganhavam dinheiro e nem mesmo nas que ficavam ricas. A riqueza pessoal não é um problema, a menos que não seja bem utilizada. O Buda ensina que os ricos devem ser responsáveis com sua riqueza, provendo as necessidades de suas famílias, de seus empregados e de seus amigos. Ele também apoia as doações para organizações espirituais, a fim de fortalecer o bem-estar espiritual de todos. Na citação feita, ele diz que a boa gestão do dinheiro garante que a riqueza pessoal estará livre de ameaças e perdas de qualquer natureza. Naturalmente, é isso que uma pessoa íntegra faz se é rica. Entretanto, para a maioria de nós, a integridade nem sempre é algo natural,
especialmente quando ficamos ricos. Ficamos divididos entre nossos desejos pessoais e nosso esforço para praticar nossos valores. Desenvolver a integridade é como fortalecer um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Se nossa integridade for fraca, podemos progredir e pensar de forma correta. Se agirmos com integridade, com o tempo seremos íntegros. Criando um plano de gastos de longo prazo. 1/4 gasta consigo mesmo, 2 em sua empresa. O resto guarda para tempos difíceis. Diga Nicaia 31. Pague primeiro a si mesmo. É o conselho de muitos planejadores financeiros sábios. Com isso, estão se referindo a cuidar primeiro de seu bem-estar e de suas despesas pessoais. Mas tanto os empregados quanto os empregadores confundem suas prioridades financeiras e acabam com um abacaxi nas mãos. Alguns tornam-se escravos de seus credores, pagando suas dívidas primeiro e negligenciando suas próprias necessidades básicas. Outros despejam cada centavo em suas empresas, o que os deixa atarefados, mas sem dinheiro. O Buda ficou famoso por rejeitar os extremos na vida. E aqui, nós o vemos rejeitando esses extremos nas finanças. Por que não seguir o Buda usando o caminho do meio? Você não precisa dividir seu dinheiro exatamente em moedas de 25 centavos, mas deve dividi-lo em porções sensatas, equilibradas e visando o longo prazo. Eis uma boa pergunta a se fazer durante seu planejamento. Que plano me trará paz? Não nos referimos ao futuro remoto. Não podemos ter certezas quanto a ele. Estamos falando do agora. Suas contas bancárias, suas poupanças e cartões de crédito devem passar pelo melhor teste fiscal de Rorschach. Se você quiser saber quanto vale de fato e quais são suas prioridades reais, analise sua maneira de distribuir a renda. Aquilo em que gasta, como investe e o que está disposto a economizar. O X da questão aqui são suas contas. Elas devem lhe mostrar quem você é. Que parcela você quer depositar numa poupança todos os meses para ter uma proteção para tempos difíceis, sabendo que estes sempre aparecem? De que percentagem você precisa para se sustentar, bem como a sua família, em suas necessidades e prazeres? Que percentagem você quer reservar para ajudar outras pessoas? E que parcela você deseja reinvestir em seu negócio ou em sua carreira? Responda com sinceridade a essas perguntas e você sentirá a paz financeira. O que o Buda aconselharia com relação à cobiça? Nem os prazeres celestes distraem aquele que encontra o prazer do fim do desejo. Dhammapada 187. Que bom que o Buda não esteve por aqui na década do eu, os anos 1980. Não teria gostado de ver o consumo desenfreado, a procura pelo primeiro lugar e o é bom ter cobiça, todas essas atitudes inevitáveis. Ora, teria dito. Em nossa mania de possuir coisas, ele teria enxergado a vacuidade inquietante sob o verniz reluzente do tenha mais, seja feliz. Certa vez, Madre Teresa comentou que a fome espiritual que via no mundo ocidental era muito pior do que a fome física que via na Índia. Ela, como Buda, sabia que o dinheiro e as coisas nunca fazem alguém feliz. Mais coisas fazem apenas com que queiramos mais coisas. A verdadeira felicidade aparece quando nos libertamos de nossos anseios e pomos fim à interminável procura por alguma coisa que os satisfaça. Quando nos libertamos da cobiça, podemos voltar a sentir deleite com nossos prazeres. Na verdade, podemos sentir pela primeira vez o verdadeiro deleite dos prazeres, pois até então, o prazer terá sido velado pela pegajosa camada do desejo. O que as pessoas conscienciosas fazem quando enriquecem? É assim. Poucos são os que ficam ricos e não se tornam intoxicados e irresponsáveis por causa disso, que não ficam ávidos de deleites sensuais, que não maltratam seres vivos. Samyutta Nikaya 3.6. É rara a pessoa que fica rica e não se arruína pelo dinheiro. Jesus também disse algo assim. É mais fácil um camelo, ou uma corda, quem sabe, passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu.
Os professores da espiritualidade se esforçam para nos impedir de desviarmos do caminho. Eles enxergam o sedutor veneno do dinheiro e querem nos afastar dele. O próprio Buda cresceu com um acesso inesgotável ao dinheiro e acabou tendo de abandoná-lo completamente. Ele descobriu em primeira mão como o excesso de dinheiro nos afeta negativamente. O dinheiro é uma grande tentação. Ele nos ilude, nos adula e fica à nossa espreita. Sua paciência é implacável e sua prontidão é terrível. Se tivermos alguma dose de irresponsabilidade ou de cobiça, ele aguarda sua oportunidade e nos leva a fazer o que é errado. Bem, e o que o Buda faria se ficasse rico? Ele nos mostrou. Ele se afastou de uma vida de riqueza. Se não tivermos a liberdade financeira para acompanhá-lo, devemos segui-lo interiormente. Nossa mente deve estar livre da distorção das riquezas. Não podemos ter a sede pelo poder e a indulgência sensual que elas promovem. Temos de tratar o dinheiro como um visitante que respeitamos, mas que sabemos que é perigoso. Recebemos esse visitante com cortesia, mas não nos tornamos muito íntimos para não nos deixarmos seduzir. Vivendo dessa forma, estamos livres para ajudar o mundo de formas materiais que o Buda nunca poderia ter empregado. Doações materiais e monetárias são uma parte vital do modo de vida correto e da ação correta. Só aí já temos um quarto do caminho óctuplo. Como um Buda lidaria com reveses e perdas financeiras? Encare todos os problemas como desafios. Olhe para as coisas negativas que surgem como oportunidades para aprender e crescer. Não fuja delas, não se condene e nem leve seu fardo num silêncio santo. Tem algum problema? Ótimo! Mais lenha na fogueira. Rejubile-se, mergulhe e investigue. Bhante Enepola Gunaratana. Mindfulness in Plain English. É fácil sentir-se consciencioso, sereno e grato quando as coisas vão bem, especialmente do ponto de vista financeiro. A maioria pensa que o dinheiro representa segurança, e para alguns, o dinheiro é Deus. Reverenciamos o dinheiro, estamos convencidos de que se tivéssemos mais, nossos problemas estariam resolvidos. Quando perdemos dinheiro, temos a sensação de que foi o fim do mundo. Quando estamos sem dinheiro, achamos que vamos morrer. Logo, o verdadeiro teste de nosso caráter se dá quando enfrentamos tempos difíceis, quando nos defrontamos com a adversidade, especialmente a adversidade financeira. O Buda compreende nosso apego ao dinheiro e aquilo que ele proporciona, a ilusão da segurança e da realização. Ele mostraria empatia por nossa possessividade e não a condenaria, mas não conviveria conosco nela. Ele nos convenceria a sairmos pela porta dessa casa em chamas. Em meio às cinzas fumegantes, o Buda nos daria um novo referencial para nossa alquebrada situação financeira. Primeiro, iria nos lembrar de que nosso valor como seres humanos não se mede em moedas. Não somos o nosso dinheiro. Por isso, quando perdemos nosso dinheiro, não perdemos nosso valor. Depois, ele lembraria que os seres humanos aprendem melhor com seus fracassos, e, na verdade, alguns só aprendem com o fracasso. Terceiro, ele ensinaria que isso se aplica às finanças como a qualquer outra coisa. Finalmente, ele nos lembraria de todas as pessoas ricas e bem-sucedidas que, ao longo da história, sofreram falências, ficaram arruinadas e passaram por desastres pessoais a caminho do sucesso financeiro. Quem somos nós para pensar que podemos nos sair de maneira tão diferente? Muitos mestres disseram que a dor é a pedra de toque de todo o crescimento espiritual. Aprenda com os seus problemas financeiros. Trate-os com curiosidade, não com desespero. E como diz o venerável Gunaratana, não aumente seus problemas com uma culpa permanente. Procure a oportunidade. Procure o crescimento disponível quando você se defronta com seus obstáculos financeiros, munido de coragem e abertura. Que conselhos o Buda daria para pessoas em dificuldades financeiras? Por mais dolorosa que seja a experiência, se perdermos a esperança, será o verdadeiro desastre.
o 14º Dalai Lama, no programa de televisão Larry King Live.